No dia 28 de novembro, a equipe do Distrito 028 esteve presente no IF Serra para acompanhar os alunos do Campus Cachoeiro na Feira de Ciências e Inovação Capixaba. Vem com a gente acompanhar um pouquinho dos projetos que eles expuseram e conhecer o que o nosso campus trouxe para a FESINC. Boa tarde, meu nome é Milena. Meu nome é Luiz Felipe. Eu fui responsável pela montagem do sistema mecânico e a Graziela, que não está aqui também, ela me ajudou nessa parte. Eu fui responsável pela programação e pela montagem do circuito elétrico. Bom, o nosso projeto, ele consiste em quê? Em ser um alimentador para tanque-rede. O que é um tanque-rede? É isso aqui. Isso é um tanque-rede. Os alimentadores que existem no mercado, eles não promovem distribuição equitativa da ração para os peixes que estão no tanque-rede. Pensando nisso, a gente desenvolveu esse protótipo que tem um objetivo de que, quando a gente acionar esse botão, esse cano vai girar, promovendo uma distribuição rotativa dessa ração, não só para frente, né, para os peixes que chegaram primeiro, e a gente propõe, né, que isso aqui rode também, para jogar, aspersar a ração para mais longe também. E aqui dentro do nosso silo, a gente tem um servomotor que faz uma tampinha abrir, o que dá a vazão dessa ração. Com isso, a gente propõe o quê? Que os peixes sejam alimentados de forma equitativa e que não haja um desperdício nesses peixes, porque como a produção de peixe demora 3 meses, se em 3 meses os peixes não engordarem, eles têm que ser descartados, porque o comércio não compra. Então, acaba gerando um prejuízo para o produtor de peixes. Então, esse alimentador vai eliminar esse prejuízo, além do que vai diminuir muito a mão de obra, porque a gente planeja que esse compartimento armazene ração para durar 1 semana. Ou seja, depois de 1 semana só que é precisar de alguém ir lá e reabastecer. Além do que, a gente quer fazer um aplicativo em que o produtor tenha controle do que está dentro do silo por meio de um sensor ultrassônico que vai ficar acoplado na tampa e vai mostrar o tanto de ração que tem no silo, quando que ele vai precisar ir lá. E é isso, vai fazer esse monitoramento. Oi gente, boa tarde. O nosso trabalho é sobre o uso do Arduino e monitoramento de parâmetros com o uso do pH, turbidez, com efluentes de rochas. Aí o nosso grupo é composto por mim, Nicole, a Ludmila e a Evelyn. O objetivo desse trabalho é justamente mostrar como é feito o processo de limpeza da água que é utilizada nas empresas. Aqui a gente mostra como é feito, como esse efluente chega. No caso aqui, ele está cortando a rocha, esse caso aqui está polindo e esse aqui é o efluente que a gente vai utilizar para fazer toda a limpeza. Aí quando a gente corta a rocha nas empresas de mármore, gera os resíduos, que são a sujeira que suja a água. Aí a gente vai ensinar como que a gente vai limpar essa água utilizando o floculante e o coagulante. O coagulante, ele é uma composição química que serve para, coagular, juntar as partículas, formar as partículas. E o floculante, ele pesa as partículas para elas descerem mais rápido. Porque o coagulante, ele demora um pouco o processo. Aí para adiantar, a gente usa o floculante. Aí fica assim, ó. Esse aqui é o nosso efluente, que saiu de lá da marmoria. E esse aqui é depois de colocar o coagulante... o efluente, depois de colocar o coagulante e o floculante. Forma esse resíduo aqui embaixo, que vai ser descartado, e essa água aqui vai ser reutilizada para o mesmo processo. Isso. Aí aqui a gente tem o Arduino, que a gente utiliza para medir o pH, que é o pHmetro, e a turbidez, que é o turbidímetro. Pode mostrar? Tanto medir o pH antes e depois, tanto faz. Você pode medir como você quiser, se é antes do processo ou depois. Aí a gente pega esses aparelhinhos e bota dentro da água. Aí vai aparecer no computador. Eu falo pra você. Aí, olha. Esse LTU aqui é a unidade de turbidez, que está 121. E aqui é o pH. O pH não mediu.
Ah, não, pega. Aí agora coloca ali. Aí vai mudando. A cada 5 segundos, ele vai atualizando. Para a água ser reutilizada, ela tem que estar o pH entre 8 ou 9, que é entre 8, 9 e 7, que tá ali naquela média, sabe? E a turbidez é basicamente a cor da água. Quanto mais escura, mais sujeira ela tem. Quanto menos quanto mais clara, menos turbidez ela tem. Certo. O objetivo desse trabalho é mostrar como a gente pode utilizar o Arduino junto com os efluentes para limpar de uma forma mais econômica e não gastando produtos. Esses aparelhos aqui, tanto o pHmetro e turbidez, foram baratinhos, foram questão de 200 e pouco, e todos esses aparelhos aqui, eles custam mais caro se for numa empresa. Só que como é um projeto mais coisa, ele é uma forma mais fácil também. E ele é mais econômico, sustentável e inovador. E a gente pode levar ele para qualquer lugar, ele é móvel. Qualquer lugar ele funciona certinho, direitinho. E basicamente é isso, né? É isso. Eu sou o Pedro, do 4º ano de informática. Esse é o Vitor, do 2º ano de eletromecânica. E esse é o Félix, também do 2º ano de eletromecânica. Nós viemos aqui para apresentar um pouco do Smart Flow. O Smart Flow foi uma ideia que a gente teve junto com o nosso coordenador Leandro Marocchio, que foi a de levar para os pequenos produtores a indústria 4.0, que consiste basicamente em inteligências artificiais, automação e sensoriamento. A gente viu dentro dessa situação a problemática que é a seguinte: a vida do agricultor, principalmente do pequeno agricultor, é muito encurtada e sofre muitos problemas devido à necessidade dele de toda semana, todo dia, acordar de madrugada para ter que irrigar a planta, ter que abandonar qualquer plano que ele tinha para o fim de semana, porque ele está preso àquela plantação, além do custo, que é absurdo. Que muitos agricultores, inclusive, deixam o campo porque eles não conseguem manter o custeio que é irrigar todo mês a sua plantação. E daí que nasceu o Smart Flow. A gente pensou em colocar a irrigação por inteligência artificial e tomar decisão automática para tentar tirar um pouco desse peso da irrigação das costas do agricultor. Ele não vai ter mais que acordar todo dia 3 da manhã, porque o nosso sistema vai fazer isso para ele. Com base numa IA que usa da regressão linear, ela consegue prever e tomar decisão de acordo com a situação que está do solo, do ar, da umidade do ar e a pressão do ar. A gente dividiu as nossas tarefas em 3 trilhas. A trilha 1 foi a trilha de prototipação, modelos 2D e criação do nosso sistema fluido mecânico. Aqui, como vocês podem ver, tem 12 gráficos que representam algumas simulações que a gente fez no AutoCAD para ver como ficaria essa questão da água, do vazão de água e etc. Aqui tem também os nossos outros testes. Além dessa caixinha, a gente tem outras 2. Uma plantada com pimenta e outra também com café. Só que com 8 mudas ao todo. É um carrinho muito maior que a gente usou na Jastec lá do nosso campus. Aqui na trilha 2 foi a escolha dos sensores e a escolha de como que esse sistema ia se comportar. Se ia ser por via Wi-Fi, Bluetooth. E a gente acabou não escolhendo nenhuma das 2. A gente optou pelo rádio. Porque o rádio, ele funciona em qualquer lugar do campo. Ele não fica dependente de sinal. O rádio sempre vai ter sinal. E quanto aos sensores, a gente escolheu um BME 280, que é um sensor de pressão, umidade e temperatura do ar, e um sensor de umidade do solo, que vem diretamente conectado aqui. Além de um relé que ativa ou desativa a bomba, de acordo com a decisão da IA. Na trilha 3, a gente já entra nessa parte de IA, que foi quando a gente desenvolveu o front-end, o back-end, as 2 IAs e o aplicativo que a gente tem. A primeira IA é a que toma as decisões e ela está conectada exatamente aqui, está dentro da placa e ela vai tomar as decisões. O nosso sistema é diferente de outros sistemas de irrigação, pois alguns sistemas, a maioria dos sistemas automatizados que tem, eles funcionam de acordo com parâmetros fixos. Ou seja, sempre que o solo estiver abaixo de 40%, ele vai irrigar, independente se estiver nublado, se estiver chovendo ou não.
Enquanto o nosso sistema ele consegue se adaptar de acordo com a situação do resto do ambiente. Por exemplo, o solo pode estar abaixo de 40% de umidade, mas se a temperatura, a umidade do ar estiver alta, a luminosidade estiver baixa, o nosso sistema entende que vai chover. Então ele não irriga de qualquer forma, porque aí depois quando chove é um gasto de água que ele economiza ao invés de irrigar 2 vezes, o que isso também, além de tudo, afeta o solo. A outra IA é como uma consultoria que a gente tem para auxiliar essa outra, porque essa primeira IA está conectada na internet, a segunda IA, no caso, está conectada na internet, e a primeira não. Essa segunda, ela que vai dizer, de acordo com a plantação, qual parâmetro que a gente vai ter que usar. Porque, por exemplo, essa planta de café, ela não pode ser tratada da mesma forma que uma planta de morango seria. Elas precisam de necessidades e nutrientes diferentes. Agora, se você quiser falar dos sensores um bocadinho, dos novos. Então, falar dos novos sensores, que esse aqui é um tipo de sensor que nós precisamos importar da China. Ele é um sensor NPK, que mede nitrogênio, potássio e o fósforo, que são os macronutrientes da terra, necessários para o desenvolvimento ideal de uma planta. E aqui também temos o sensor de pH. Esse aqui pode ser comportado na caixa d'água, nas cisternas, em poço, onde o produtor quiser, para que aí vai ter o controle da acidez ou salinidade da sua água que vai molhar o seu cultivo. Eu sou o Juan, ele é o Arthur e ele é o Davi. A gente está apresentando um trabalho sobre engenharia do vento, o uso da educação STEAM para impulsionar o aprendizado interdisciplinar, e o nosso trabalho consiste no estudo das turbinas eólicas verticais e o estudo da aerodinâmica. Aqui a gente tem o modelo Savônios, um Darius e outros Savônios. Esse aqui foi o nosso primeiro protótipo, depois a gente evoluiu para esse aqui, que é o outro modelo Savônios melhorado, e esse aqui é um Agarrotor. A gente está focando em materiais ecologicamente corretos e sustentáveis, como o MDF, impressão 3D com filamentos e materiais recicláveis, como a garrafa PET. Aqui são alguns modelos, só para representar, e o nosso método está se baseando no STEAM, que é o estudo, utilizar tudo que a gente aprende na ciência da escola e aplicar de forma construtiva para inovar. Atualmente nos encontramos numa parte onde já temos nossos protótipos. O que nos resta é testar e, com os resultados, tornar elas mais eficientes. Aqui começamos por 2023, nossa primeira feira de Acitec, onde tínhamos muitos problemas de atrito. Aqui temos a de Acitec desse ano, de 2024, onde solucionamos os problemas de atrito, em sua grande maioria. E aqui temos o projeto para a própria FENSIC, onde mudamos a nossa área segura e arriscamos um novo modelo de turbina. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a adaptação física do projeto, que é a base de sustentação e arrasto, ângulo de ataque, por exemplo. A gente vai falar como que cada turbina se comporta com a ação do vento. Por exemplo, essa daqui, que se comporta mais a uma função de sustentação, como essa daqui também e essa outra aqui. Já essa daqui funciona como um princípio de arrasto. E essa daqui também. O projeto funciona como? Como que funciona o motor? Como que funciona a engrenagem do funcionamento? A hélice vai girar. Aqui embaixo tem uma relação de engrenagem, 2x1, girando o eixo do motor. Quanto mais giro no motor, melhor pra gente. O motor, ele transforma essa energia cinética em energia elétrica, que sai por esses condutores e vai pro LED. Temos projetos futuros que planejamos, que é a adaptação dele para colocar num túnel de vento disponibilizado pelo nosso próprio IFES, feito pelos alunos da engenharia noturno, e um projeto ainda maior possível, colocar um protótipo ainda maior do que esses lá na rodovia do nosso próprio campus, valorizando cada vez mais o instituto que a gente pertence.